Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito das influências entre o nosso corpo psíquico e o nosso corpo espiritual e também o nosso corpo físico. Queridos e queridas, eu trouxe aqui um texto deste livro do Leon Denis, O Problema do Ser. Na verdade, é uma trilogia, né? É o problema do ser, do destino e da dor. Eu comprei separadamente o problema do ser. Vale muito a pena. Eu já fiz um vídeo, um shortzinho, indicando esse livro aqui. Eu vou fazer uma pequena leitura e depois eu quero entrar no assunto do vídeo de hoje, tá? É o capítulo 8 do livro O Problema do Ser. Estados vibratórios da alma, a memória. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se por sua vez um foco de vibrações que irão variar aumentar de amplitude e de intensidade de acordo com o grau de elevação do ser. Esse fato pode ser verificado experimentalmente. Aqui ele está falando, porque o Leon Denis é do final do século XIX, início do século XX, então eles estavam no auge daquelas pesquisas das fotos da aura, né? Onde está aqui? Toda alma tem, portanto, sua vibração particular e diferente, seu movimento próprio, seu ritmo e a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual, da sua elevação moral. Toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo se resumem na lei das vibrações harmônicas. Sintonia, né? As almas que vibram uníssonas reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Os artistas, os sensitivos, os seres delicadamente harmonizados conhecem essa lei e sentem seus efeitos. A alma superior é uma vibração na posse de todas as suas harmonias. A entidade psíquica penetra com suas vibrações todo o seu organismo fluídico. O perispírito, que é a sua forma e a sua imagem, a reprodução exata da sua harmonia pessoal e da sua luz. Mas chega a encarnação e essas vibrações irão reduzir-se, amortecer-se sob o invólucro carnal. O foco interior poderá projetar apenas uma radiação enfraquecida e não contínua. Entretanto, no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que seja aberta para a alma uma saída do invólucro, do invólucro de matéria, o corpo físico que a oprime e priva reestabelece a corrente vibratória e o foco retoma toda a sua atividade. O espírito novamente se encontra com os seus estados anteriores de poder e liberdade. Aí aqui ele continua falando sobre essa questão do sono. Cada estado mental é associado a um estado fisiológico. A evocação de um na memória dos indivíduos traz imediatamente a reaparição do outro. Ok, eu trouxe só essa pequena leitura, porque a partir daí eu quero começar a conversar, né, com vocês sobre o tema que eu trouxe aqui. Os desequilíbrios psíquicos, emocionais, físicos e espirituais, eles estão totalmente interligados. E aí eu não estou dizendo que
Se nós tratarmos do espírito, nós não vamos precisar tratar do corpo e nem da parte psíquica. Não é isso, tá? Nós precisamos entender que nós somos um conjunto, nós somos um ente com várias camadas, né? Nós temos o nosso corpo físico, que é a camada externa, nós temos o nosso perispírito, que é o que une o nosso corpo físico às nossas camadas mais voláteis, né? Que é o nosso espírito. E, enfim, e nós temos o nosso corpo psíquico, né? O nosso corpo mental, o nosso corpo emocional. Nós somos um ser complexo. Quando nós desencadeamos um desequilíbrio em uma das nossas partes, todas as outras partes se desequilibram junto. Então é importante que a gente consiga detectar onde está esse desequilíbrio para poder tratar. Evidentemente, quando o equilíbrio está já no corpo físico, o tratamento é médico. O tratamento é médico, é com remédio, né? Dependendo do estágio do problema que se apresentou no nosso corpo físico, né? Pode, às vezes, até ser um problema letal, que vai nos levar ao desencarne. Mas se está lá no nosso espírito, não adianta a gente ficar tratando o corpo físico, porque o nosso desequilíbrio é interior. Então, e se o nosso desequilíbrio está no nosso corpo mental, no nosso psíquico, isso transborda para o nosso corpo físico da mesma forma. Então, é muito importante que nós saibamos que nós somos um ser complexo, que nós temos camadas, que nós não somos apenas um esqueleto com carne, pele, né, órgãos. Nós não somos só isso. Porque quando isso desaparece, quando nós desencarnamos, o nosso espírito, ele sai, né? Ele continua vivo, ele sai desse invólucro que vai se decompor, vai ficar aqui na Terra, e ele continua vivo com as suas características, com a sua identidade, com as suas imperfeições, com as coisas que já aprendeu, com as coisas que ainda precisa melhorar, né? E aí é o ciclo da vida, é o ciclo da reencarnação. Nós vamos reencarnar novamente num outro corpo e começar tudo de novo. Mas não partindo do zero, nós vamos partir daquele momento em que nós estávamos quando desencarnamos, né? Ou seja, os nossos aprendizados nós não perdemos. Por isso que é muito chega a ser assim infantilesco algumas coisas que pessoas dizem que alguém vai reencarnar como um bicho, como um animal. Isso é a metempsicose. Isso os antigos egípcios acreditavam nisso, né? Nós já não podemos mais, porque a gente sabe que o processo evolutivo ele não retrocede. À medida que a gente aprende alguma coisa, essa coisa vai ficar conosco, né? Esse aprendizado, tanto físico, né, quanto moral, ele vai fazer parte da nossa bagagem. E nós vamos reencarnar com esse aprendizado. Então, nós não vamos poder nos tornar um ser pior do que aquele que nós já fomos. Nós até podemos estacionar e continuar com os mesmos erros que nós tínhamos, né? Mas não que nós vamos nos tornar uma coisa grotesca. Não, isso não existe. Isso é uma fantasia que nós espíritas não podemos dar asas, né, para esse tipo de coisa. Enfim, mas o que eu trouxe esse pequeno aspecto para que vocês entendam, né, como nós somos complexos, né? Se nós estamos com algum desequilíbrio psíquico, é muito importante também, além de procurar ajuda de um psiquiatra ou procurar o CAPS da sua cidade, tentar um tratamento, tentar uma ajuda até medicamentosa, se for o caso. Isso os médicos, né, os profissionais vão dizer. E também procurar uma ajuda espiritual. Paralelamente a isso, tratar o problema psíquico ou o transtorno que for, tratar da maneira como os profissionais da área, como os psiquiatras, os psicólogos, o pessoal do CAPS
indicar, fazer esse tratamento, seja com terapia, seja com medicamento, mas ao mesmo tempo procurar tratamento espiritual. Por quê, gente? Na leitura ali que eu fiz para vocês, deu para a gente perceber que existe uma certa sintonia entre os espíritos. E como nós não temos assim aquela certeza absoluta de dizer onde esse desequilíbrio começou? Será que esse desequilíbrio começou no corpo mental, no corpo emocional, no corpo espiritual? Onde isso aconteceu? Onde começou isso? Qual a razão disso? Será que uma obsessão desencadeou todo esse desequilíbrio mental? Ou vice-versa? Será que o desequilíbrio mental desencadeou uma obsessão? Então é muito importante que, frente a um desequilíbrio, a gente busque um tratamento completo. Porque nós não somos só um esqueleto coberto de pele e carne. Nós não somos só isso, né? Tanto é assim que quando a gente morre, nosso espírito continua sentindo, evoluindo, crescendo, sofrendo, sendo feliz. Nosso espírito continua, tá? E então, se nós não somos só órgãos, pele, carne e esqueletos, nós não somos só isso, nós somos muito mais que isso, é muito importante que a gente faça o tratamento completo para todas essas facetas nossas. Eu, como sou espírita, né, como eu já trabalhei durante décadas em sala de desobsessão, eu posso dizer para vocês que o tratamento de desobsessão, ele ajuda muito. Ele ajuda muito. Não é nenhum milagre. Não é nenhum milagre. Porque como tudo acontece por sintonia, por harmonização, ele aqui usava o termo, né, que por simpatia, mas é a tal da sintonia que nós já usamos o termo, né, de sintonia vibratória, porque os espíritos, eles têm uma vibração, uma dinâmica. Tudo na vida vibra, né, gente? Tudo. Então, as energias espirituais, elas vibram também. E elas sintonizam. Então, como eu já tenho essa experiência há muitos anos de trabalhar em sala de desobsessão, eu posso praticamente garantir para vocês que a coisa funciona quando ela é uma coisa ampla. Quando a pessoa trata o seu corpo físico, porque às vezes a pessoa tá sem dormir direito há muito tempo, com problema de insônia, com problemas de tudo, problema emocional, com desespero, isso tudo vai gerando, isso vai aumentando aquela bola de neve, né? Isso gera uma depressão, isso gera uma ansiedade, uma síndrome do pânico, isso vai gerando, e a sintonia dessa pessoa, a vibração dessa pessoa começa a atrair para ela espíritos, porque, gente, os espíritos estão em toda parte. Os espíritos estão em toda parte. Os espíritos mais apegados, eles ficam na Terra, ficam junto com as pessoas, né? Aqueles que foram muito materialistas, aqueles que não se prepararam para o desencarne, aqueles que estão, enfim, né? São N fatos, N fatos. Outros já estão em mundos espirituais, em outras dimensões, eles já estão longe. Mas os que são muito apegados, eles continuam por aqui. Então, o que acontece? Eles captam, eles não têm mais o corpo físico, é muito mais fácil deles captarem essas energias. E alguns se alimentam dessas energias, é uma simbiose muito vampiresca mesmo, né? Eles se alimentam de energias pesadas, a pessoa que está sendo obsidiada acaba se sentindo amparada naquilo, né? Porque ela inconscientemente é como se ela soubesse assim, eu não estou sozinha, tem alguém comigo aqui. Ela não tem essa certeza, ela não tem essa consciência, mas é esse o sinal que o seu espírito recebe, né? Tipo assim, de compreensão. Tenho um companheiro aqui que sofre também e que está me fazendo companhia. Quando a gente faz o trabalho de desobsessão, muitas vezes a pessoa que está sendo ali atendida, ela não quer que seja feita. Porque
ela também se alimenta desse peso. Então, um alimenta o outro. A gente às vezes consegue, faz, tira o espírito, porque às vezes até o espírito quer e a pessoa não quer. Aí a gente consegue encaminhar o espírito para a espiritualidade. Como a pessoa não estava pronta para se curar realmente, né? Para dizer, não, eu vou melhorar. Na esquina ela já pega outro espírito obsessor. E assim é um ciclo vicioso horrível, que muitas vezes leva a pessoa depois a se desviver, né? Vocês entendem, né? Não posso dizer algumas palavras aqui que o vídeo começa a ter problemas. E isso acontece. Eu tenho uma... E agora, voltando para nossa realidade, tá? Nossa realidade atual. Com essa seita da extrema-direita, usando pessoas de mentes frágeis para os seus intentos, né? Esses grupos de WhatsApp, onde as vovozinhas, as tias, os senhorzinhos estão lá sendo politizados pelo fascismo, por uma seita perigosa que levou essas pessoas simples, humildes, velhinhos e velhinhas, levou para cadeia, né? Porque essas pessoas foram lá, destruíram, serviram de massa de manobra para cometer um crime e agora estão presas, né? Porque todos que foram presos cometeram crimes. Então é muito pesado o negócio. Se nós temos um parente que está dentro disso, basta observar o comportamento dessa pessoa. Essa pessoa está sendo obsidiada, não tenho a menor dúvida, por espíritos desencarnados, espíritos fascistas. Porque uma pessoa que está bem acompanhada não faz aquilo que aquelas pessoas... Eu assisti essa semana o documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, uma brasileira, que fez o documentário que conta todo o início, né, o apogeu do neopentecostalismo até a destruição dos palácios lá em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Então, gente, assistindo aquilo, a gente percebe nitidamente que aquelas pessoas estão em surto, e muitas delas estão obsidiadas, digno assim de levar essas pessoas para dentro de uma sala de tratamento de desobsessão e trabalhar aquilo. Elas estão num processo de simbiose, elas alimentando o espírito obsessor e vice-versa. Muito triste. Tanto é que muitos abandonaram família, abandonaram filhos, abandonaram universidade, que iam se formar, universidade pública, com bolsa, né? Universidade pública, de graça ali. Teve uma que abandonou a Universidade de Medicina, ela estava para se formar, faltava um ano. Ou seja, entrou num surto. Gente, é muito perigoso. Eu acho que vai faltar casas espíritas para trabalhar isso. E o pior, né, gente? Dentro do centro espírita, dentro do mundo espírita, do movimento espírita, nós sabemos que muitos irmãos nossos estão desse jeito. Como é que uma pessoa que já está obsidiada vai fazer um tratamento de desobsessão? Como é que uma pessoa que andava com a bandeira no ombro, fazendo passeata no centro da cidade, porque eu vi isso na minha cidade, eu vi pessoas do meu centro espírita fazendo isso, como é que essa pessoa vai fazer um tratamento de desobsessão em alguém se ela própria está obsidiada? É muito delicado, muito delicado. E o momento que a gente está vivendo é um momento que ele está muito aberto para que essas coisas aconteçam. É um movimento muito propício, nós estamos num momento muito propício. Pessoas de mentes frágeis sendo cooptadas por uma seita política e uma seita religiosa, várias seitas, né? Porque a extrema-direita, ela se infiltrou em praticamente todas as religiões. Existe gente de extrema-direita na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo tradicional, né? O conservador.
Por isso que nós criamos o movimento de espíritas progressistas, para poder nos descolar desse tipo de coisa. Existe extrema-direita na Igreja Católica, existe extrema-direita na Igreja Evangélica tradicional, e os neopentecostais, praticamente todos eles são extrema-direita, existem algumas exceções. Aí são exceções. Então, gente, a situação é muito complexa. Muito complexa. Essas pessoas, elas entram num surto por causa da lavagem cerebral, por causa da dissonância cognitiva que isso cria. Eu vejo aqui no meu canal, algumas pessoas comentam coisas que eu penso, gente, essas pessoas elas estão fora da realidade. Elas estão fora da realidade. Como se, na época do Inominável, o país fosse assim, aquela maravilha. Nós tínhamos entrado de novo no mapa da fome da ONU, tinha fila do osso com pessoas desesperadas para comprar osso. Eu me lembro disso, não é possível que essas pessoas esqueceram. O arroz custava R$ 42 um pacote de 5 quilos. Então, eu não sei, o gás ficou caríssimo, a gasolina ficou caríssima para os padrões daqueles 4 anos atrás. Então, gente, eu não sei o que tem na cabeça dessas pessoas. Aí, quando a gente comemora que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, eles nos criticam. Ah, não, isso é fake news. Gente, pelo amor de Deus, isso é um parâmetro mundial. Eles calculam isso mundialmente. Existe pobreza no Brasil ainda? Existe, claro que existe. Por isso que a gente luta contra as injustiças sociais. Nós precisamos ter justiça social. Essa é a nossa luta. A desigualdade no Brasil, ela não começou agora, gente. A desigualdade do Brasil começou em 1500, quando essa terra foi invadida por colonizadores, que fizeram um extermínio, um genocídio da população nativa, que trouxeram povos de outro continente para serem escravizados aqui. Ali começou toda a nossa saga de injustiça e de desigualdade social. Então, o que a gente vê são pessoas muito frágeis. Aquele equilíbrio entre corpo, perispírito, corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional, aquele equilíbrio não existe. São pessoas frágeis, que provavelmente já vieram com essa fragilidade de outras encarnações, já eram pessoas muito frágeis, né? Então, como a gente não piora, então vocês imaginem como essas pessoas eram na encarnação passada. Muito frágeis. E aí eles caem numa seita que trabalha com lavagem cerebral, com dissonância cognitiva, são inseridos sem ter nenhum tipo de equilíbrio dentro de um mundo tecnológico que é a internet. Entram, eu já coloquei aqui no canal, que eu descobri vários canais aqui no YouTube que estão especializados em fazer fake news sobre a Janja. Então tem a foto da Janja com o Danilo Gentili, eu denunciei 10 canais, mas tem muito mais. Agora, hoje eu já vi a foto da Janja com o ratinho, a foto da Janja com não sei mais quem. A mesma história. Aí tu entra naquele canal, na descrição do vídeo tá escrito: isso é uma obra de ficção feita por inteligência artificial para melhorar. Ainda são uns FDP mesmo, sabe? Para melhorar o seu dia, não sei o quê. Uma pessoinha com dissonância cognitiva, com desequilíbrio emocional, espiritual, psíquico, olha aquilo ali, ela nem lê aquela descrição, nem entende. Se leu, não entende. Aí ela vai dizer: mas a Janja é um horror mesmo. Essa Janja não sei o que mesmo. E aí tá criada a mamadeira de piroca 2025. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. E outra coisa muito triste que tá acontecendo, a coisa do ChatGPT. Gente, eu li uma notícia, eu vou ver se eu acho até essa notícia, eu posso deixar o link dessa notícia para quem quiser dar uma olhada. Tem gente surtando por ficar horas num suposto diálogo, que não é diálogo, né? Vocês sabem, o ChatGPT é uma máquina programada, é um algoritmo.
E se o ChatGPT não tem suficientemente argumentos ou dados para passar, ele mente, ele inventa. Meu filho é programador. Meu filho conta isso. Ele simplesmente não vai deixar uma resposta sem perguntas. Uma pergunta sem resposta. Ele não vai deixar. O ChatGPT ele é programado para responder. E aí, se a pergunta ele não tem dados suficientes, ele vai inventar. Ele vai pegar o roteiro de um filme, ele vai inventar. E aí a pessoa é tão desequilibrada, tão frágil, que ela não tem a capacidade de dizer, pá, o chat está viajando na maionese. Né? Tem até um termo que eles usam. Agora me fugiu. Então, as pessoas estão surtando. Tem gente que está se apaixonando. Gente, tem canais que oferecem namorado virtual. É tipo um chat GPT. É uma programação, é um bot programado lá para dizer frases, frases de amor, e as pessoas estão caindo nisso. Vocês já pensaram, gente? Que coisa mais triste. Esses surtos que estão acontecendo são surtos psicóticos. Tem gente saindo correndo pelado na rua. A reportagem é um pouco assustadora, porque joga na cara da gente um troço que eu pelo menos não sabia. Para mim isso foi uma novidade. Além de tudo isso, todo esse desequilíbrio, a inteligência artificial, para ela ser gerada, ela consome um grau de energia, água, luz, que o planeta não está pronto para isso. Tem uma cidade aqui, perto de onde eu moro, que ela foi destruída na enchente, na última enchente. O prefeito, acho que endoidou, e aí o prefeito está trazendo para essa cidade um data center. Esses data centers são para colocar, armazenar lá os computadores que vão gerar, né, alimentar a inteligência artificial. Isso provavelmente de alguma multinacional, alguma coisa assim. Eles vão consumir toda a água daquele lugar. Toda. É uma coisa monstruosa. É um data center assim, monstruoso. Eles vão consumir toda a água daquela cidade. Vai destruir aquela cidade. Não vai deixar sombra depois. E esse é o grande problema, gente. Além de tudo, além de desequilibrar as pessoas, tem um vídeo, um filme, tem um filme de uns 10 anos atrás, eu acho, que falava sobre isso, de um cara que se apaixonou, como se ele tivesse se apaixonado pela Alexia, né? O nome do filme acho que é Her, com Joaquin Phoenix. Aquele filme foi muito visionário. Eu assisti aquele filme e pensei, gente, mas para chegar nisso aí, as pessoas têm que estar completamente loucas, né? Pois tá aí, a gente viu. A gente viu aqui no Rio Grande do Sul as pessoas com o celular na cabeça fazendo sinal. Vocês lembram daquilo, né? Então, é muito triste esse quadro, tá? Pessoas em surto, pessoas se apaixonando por bots, pessoas namorando bots. No Japão, há muito tempo já, tem um fenômeno tristíssimo que são pessoas, homens basicamente, se apaixonando por aquelas bonecas sexuais, né? Bonecas, elas não são infláveis, elas já são de silicone. Então elas têm peruca, elas são lindas aquelas bonecas, são lindas mesmo. São bonecas sexuais que as pessoas solitárias têm e estão se apaixonando por aquilo e andam com aquelas bonecas em cadeira de roda para cima e para baixo. É muito triste, é deprimente. Tu vê uma sociedade adoecer a esse ponto, sabe? Então, mas isso não é só no Japão, né? Eu usei o Japão como exemplo porque tudo que acontece no Japão é sempre um pouco mais forte, porque eles levam as coisas às últimas consequências. Mas isso do ChatGPT, esses surtos, é uma reportagem a respeito do Brasil. Nós temos pessoas no Brasil.
entrando em surto psicótico, porque entram numa conversa com o chat GPT não tem mais de onde tirar, daí começa a dizer para a pessoa, você é o escolhido, como se fosse um Matrix, você tá disperso, o resto é uma ilusão. Vai ter gente, já deve ter gente se suicidando por causa disso, né? Se desvivendo, não posso mais falar essa palavra, eu esqueço. Se desvivendo, né? Já deve ter muitas pessoas nesse grau de surto. Então, o que nos resta? Nos resta continuar caminhando. Por isso que eu digo, gente, quando vocês estiverem se sentindo cansados, se sentindo estressados, saiam da internet. Eu trabalho aqui, eu faço isso como uma atividade, uma militância, né? Mas eu sei os meus limites, eu sei. Tem horas que eu preciso me desligar, que eu preciso sumir, que eu preciso ficar lá fora, debaixo de uma árvore. Façam isso, saiam, deem uma caminhada, sentem num banco de praça, olhem a vida, olhem o que está em torno, cuidem das suas plantas, dos seus bichinhos, porque das suas amizades, né? Cultivem amizades de verdade, cultivem pessoas à sua volta. A gente não precisa estar grudado em alguém o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da solidão. Eu aprendi a gostar da solidão. Eu gosto muito. Eu não me sinto só quando eu estou sozinha, né? Eu pego um livro, aprendam a arejar a cabeça, sair da internet. Pega um livro, vai ler um livro, ouve uma música, vai dar uma caminhada, vai tomar sol. Senta em algum lugar, bota uma cadeirinha, tomar sol. Porque a falta de equilíbrio gera esse tipo de coisa que nós estamos presenciando. Surtos psicóticos, casos de obsessão. E aí, como a gente não sabe quando começou um e como começou o outro, a gente tem que fazer um tratamento, né? Um tratamento completo. Tem que tratar o corpo físico, tem que tratar o corpo psíquico, tem que tratar o corpo espiritual, tem que tratar a pessoa por inteiro. E é muito triste, porque às vezes não tem mais o que fazer. O centro espírita tira o espírito obsessor, na esquina a pessoa pega outro, e assim vai. Então a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo. Não é nada muito agradável o que está acontecendo, mas o mundo, a sociedade humana já passou por coisas muito horríveis, né? No início da Revolução Industrial, nós tínhamos crianças de 6 anos trabalhando dentro de uma fábrica, perdendo a mão, perdendo o braço dentro daquelas máquinas inteiras. Nós tínhamos crianças que trabalhavam em minas de carvão, né? Então, melhoramos, a sociedade melhorou um pouquinho. Só que a gente tem que ficar muito atento, porque a extrema-direita fascista, ela quer voltar para aquilo lá. Ela quer voltar para aquilo lá. Por isso que, além da gente cuidar do corpo físico, do corpo psíquico, do corpo espiritual, nós precisamos também falar de política. Além disso tudo, nós precisamos estar com os nossos pés fincados no chão, olhando à volta, olhando o que está acontecendo, né? Essas pessoas que adoecem no meio do caminho, elas são depois logo ali descartadas pela extrema-direita, porque a extrema-direita adoeceu essas pessoas, adoeceu a mente dessas pessoas, e aí a doença transbordou para o corpo, para tudo, para o espírito, para tudo, né? Queridos, era isso. Eu espero não ter sido um assunto... Não é um assunto agradável a gente falar sobre essas coisas, mas eu acho que a gente precisa aprender a se colocar diante disso tudo, né? Então, eu espero ter conseguido clarear esses fenômenos todos que a gente está passando e que a gente encare isso como algo que realmente vai passar. Vai passar. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver quantas coisas nós já passamos. Nós só precisamos ter em nós aquela consciência de que coisas horríveis nós não podemos mais deixar que aconteçam. É isso, sem retrocesso. Um grande beijo, fiquem bem, até a próxima.